É, 1º de abril, ó, a camisa que eu tô vestindo. Essa camisa que nos trouxe uma grande conquista, mas as consequências dessa camisa não foram mentirosas não. Foram bem reais. Toca a vinheta aí que vem muita informação nesse Bom Dia Gigante. Beleza, galera ligada nesse Bom Dia Gigante, bom dia para você que tá ligado aqui com a gente nesse 1º de abril, dia da mentira, mas não tem mentira aqui não. Aqui no Atenção Vascaínos você sabe de toda a verdade que rola nos bastidores e também no Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso clube do coração. E para falar um pouquinho sobre ontem à noite, o nosso Flávio Dias trouxe no nosso AVNews uma informação bem importante. Ele explicou a informação que a gente via colocado aqui no Bom Dia Gigante e ele explicou toda a informação em relação aos 2 milhões de reais que o Vasco deve receber ainda hoje. Ainda voltada pelo ato trabalhista, o Flávio Dias explicou toda a situação e você confere no card que está passando aqui em cima toda essa informação no AVNews de ontem à noite. Sobre também o AVNews, a gente trouxe com exclusividade a primeira entrevista do agora coordenador técnico do Vasco, Antônio Lopes, explicando por que aceitou o cargo de coordenador técnico do Vasco e de como será o trabalho dele ao lado do Ramon Menezes. Você está curioso? Depois desse vídeo, você confere o AVNews de ontem e você vai saber de tudo que rolou aqui no canal Atenção Vascaínos. E depois da efetivação de Ramon Menezes como técnico do Vasco e a chegada de Antônio Lopes como coordenador, essa equipe que trabalha pelo futebol do Vasco deve começar hoje as conversas para efetivamente saber como vai ser o trabalho do Vasco no restante do ano. Até porque ainda tem muitas dúvidas, principalmente pelo momento que passa o país por conta desse problema da quarentena. Mas as pessoas responsáveis pelo futebol do Vasco, Ramon técnico, coordenador Antônio Lopes, diretor executivo Mário André Mazzuco e o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira devem começar as conversas para tratar, analisar o atual elenco e saber onde e quais são os próximos que podem ser reforços do Vasco para essa temporada. As conversas começam hoje e poderemos ter novidades em breve aqui no canal Atenção Vascaínos para você, torcedor vascaíno. E a pergunta que o torcedor mais faz nesse momento é: quando o Vasco volta? Essa resposta ainda não pode ser concretizada, até porque, por enquanto, nesse mês de abril, os jogadores receberam férias, mas a gente não sabe também quando acabar esse período de férias, eles ainda assim voltam a treinar, até porque todo esse problema que vem acontecendo no país, a gente não tem como cravar isso. Mas o Vasco tem uma definição: o Vasco não deve mais treinar no CT do Almirante lá em Vargem Grande. A diretoria vem negociando a entrega desse espaço e aí sim, quando o Vasco voltar a treinar, provavelmente o elenco deve treinar em São Januário, esperando a finalização dos primeiros passos das primeiras obras do novo CT na Barra da Tijuca. E como está o estádio de São Januário para receber esses jogadores, para receber os treinamentos principalmente? E a gente traz agora a palavra do vice-presidente de obras, Pedro Seixas. Ele participou da nossa live no sábado de um ano e ele fala para você, aqui ligado no canal Atenção Vascaínos, como está o estádio de São Januário para receber o elenco do Vasco para esses treinamentos. Conta pra gente, Pedro Seixas. Já está, como o Mazzuco falou, a gente já está com um grupo de trabalho em ação. Alguns pontos específicos aqui, por exemplo, vai ser um uso mais intensivo, um uso principalmente do campo anexo. Então a gente está trabalhando na preparação desse campo para poder receber o time profissional. A gente vai, por exemplo, ter algumas instalações que têm que ser adaptadas. Os equipamentos que estão atualmente no CT do Almirante, eles voltam para São Januário. Então o time profissional vai passar a usar a estrutura daquele espaço que é chamado Capres, e que hoje vem sendo usado pela base. Então aí a gente tem que também já fazer adaptações para essa estrutura da base, que está sendo deslocada para outras áreas lá em São Januário. Refeitório para poder atender os atletas, quer dizer, toda uma situação que a gente está se adequando, mas há pouco tempo, há não muito tempo, isso já funcionava lá em São Januário. Então, na verdade, é uma volta para casa
E, enfim, tem um outro ponto até que foi muito discutido. Quando a gente voltar, a gente vai voltar com um calendário muito apertado. Então, a própria carga ou a ocorrência de treinos coletivos ou com exigência assim, desses espaços, ela vai ser diferente. Não vai ser a mesma carga ou o mesmo planejamento original de uma temporada normal. Então, também isso a gente leva em consideração nesse momento de transição. E a gente espera que fique em São Januário por algo em torno de 2, 3 meses, e aí depois passando a treinar daqui a pouquinho, e aí esse vai ser um momento de muito orgulho pra gente, lá no CT, no novo CT de Jacarepaguá. Beleza, mas como está o CT da Barra da Tijuca? E outra novidade, um CT em Duque de Caxias para a base. O Pedro Seixas conta agora aqui nesse Bom Dia Gigante como estão as duas obras, no CT da Barra e no CT de Duque de Caxias. Com vocês, Pedro Seixas, vice-presidente de obras do Vasco. Era pra gente estar hasteando a nossa bandeira lá no CT, no terreno do CT, na obra do CT, do novo CT do Almirante em Jacarepaguá. E aí, por conta da pandemia, a gente infelizmente não pôde fazer isso, a gente teve que adiar esse evento, mas a gente vai fazer um evento bem bacana, convidando assim, vascaínos ilustres, vascaínos representativos dessa nossa história, e também doadores, sócios, torcedores, enfim, fazendo um evento bem bacana. Ia ser hoje exatamente por aquilo que vocês lembraram, né? Para celebrar a comemoração dos 95 anos, uma data super marcante, são os 95 anos da compra do terreno de São Januário. Bom, então esse é um exemplo de que sim, acaba que a gente tem algum impacto no cronograma de obras, mas a gente, felizmente, está conseguindo continuar com as ações, com os serviços. O cronograma ainda não foi impactado com relação a datas, então a gente trabalha para ter a entrega do CT para uso em meados de julho. Tá? Então, é claro que a gente não sabe, mas o Mazuco já está trabalhando com uma programação ali do futebol, prevendo uma data para retorno de férias, mas a gente ainda não tem certeza de quando vai ser essa data. Mas a gente não deve conseguir voltar das férias, a menos que essa pandemia e essa interrupção ela dure mais tempo, que a gente espera que não aconteça, mas a previsão do CT é para a gente lá para final de julho, segunda quinzena de julho, a gente poder estar jogando, já treinando, já instalado no CT de Jacarepaguá. Com relação a Caxias é um espaço que o Vasco sempre teve como plano, como projeto de desenvolvimento, para a gente ter uma estrutura para servir, para atender a base, mais recentemente também o futebol feminino. Isso já vem acontecendo, né, em toda a gestão, a nossa gestão, a gestão do Campelo, a gente sempre teve algum tipo de uso ali de Caxias, e uma intenção muito forte de ampliar esse uso. Então a gente está conseguindo ali angariar alguns investimentos, alguns parceiros, para poder trabalhar na melhoria das instalações e oferecer mais campos de treino para que a gente possa ter um uso mais intensivo dessa área de Caxias. Então, sim, a gente está trabalhando forte para que mesmo nesse período de paralisação, enfim, de quarentena, etc., a gente não para, não. O pessoal lá de obras, de patrimônio, está trabalhando firme junto do futebol para a gente conseguir aproveitar esse momento e voltar, não vou chamar de férias, mas voltar dessa interrupção já com mais opções. Antes de encerrar, duas informações importantes. A Justiça determinou que o atacante William Barbio vai receber do Vasco R$150 mil. Foi julgado ontem na 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e o atacante vai ganhar esse valor por conta de atrasos. E outra informação importante, Felipe Coutinho, meio atacante que pertence ao Barcelona, está emprestado ao Bayern de Munique, fez uma grande ação ontem na comunidade Barreira do Vasco, ali próximo a São Januário. Ele fez uma doação de 20 toneladas de alimentos e também de material de higiene para aquela população que nesse momento de quarentena sofre bastante pela falta de grana, pela falta de trabalho, e por isso Felipe Coutinho fez essa doação. Você vê aí nas fotos a imagem que vinha junto com os kits recebidos pelos moradores e também uma parte desse material que Felipe Coutinho fez a doação para os moradores. Beleza, Coutinho, você não é só craque dentro de campo, você também é craque na vida e mostrou ainda mais o nosso respeito, nosso carinho, o nosso Felipe Coutinho, grande joia da base do Vasco da Gama. Valeu, Coutinho! E agora sim, para encerrar, a gente pede, você não se inscreveu no canal ainda não? Que isso, cara, vem aqui, se inscreve no canal, aperta aqui o botãozinho vermelho, aciona também o sininho das notificações e saiba de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos.
Hoje à tarde eu vou trazer na Opinião do AV uma opinião bem polêmica. Hoje, 3h30 da tarde, você se liga aqui no canal Atenção Vascaínos que eu vou trazer esse tema. Olha, é bem polêmico. Na minha opinião, o Vasco tem que fazer o que eu pedi. Mas será que vai fazer? Não sei. Você acompanha hoje à tarde na Opinião do AV, 3h30 da tarde. Mais tarde, o nosso Flávio Dias traz um novo AV News com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Também nos siga nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e também no Instagram, onde a gente também dá muitas informações por lá. Então, galera, uma boa quarta-feira para vocês, 1º de abril. Não conta mentira não, lavem as mãos, tenham consciência, se cuide. Se você se cuidar, você vai cuidar do próximo e também da sua família. Grande abraço, boa quarta-feira para todo mundo e hoje tem Opinião do AV e AV News mais tarde. Aquele abraço, galera!